Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Acho que esses últimos 20 anos de televisão, eu rodei todos os cantos do país mesmo, assim, entrando na casa das pessoas, ouvindo histórias, tentando entender, e eu acho que o que me sensibiliza, o que me mobiliza, assim, bicho, não dá pra ficar do jeito que tá. A campanha eleitoral de 2022 já tá em pauta, e não é de hoje. Jair Bolsonaro, João Dória, Sérgio Moro, Wilson Witzel são nomes que volta e meia aparecem em notícias de jornais ou entrevistas de políticos e análises de especialistas, como talvez postulantes ao cargo de presidente da República. Um outro nome que nunca entrou efetivamente na política passou a, de certa maneira, ganhar força quando são citados os possíveis candidatos. É o apresentador de televisão Luciano Huck. A gente está tendo um apagão de liderança claro. Isso para mim é muito claro que tem esse apagão de liderança. Então, hoje você vai casar sua filha, você não convida político para a festa porque você tem vergonha. Quem são hoje no mundo da política os entusiastas dessa ideia do Luciano Huck, hein? Quem vai nos responder essa e outras perguntas sobre o assunto é o Olavo Soares, repórter da Gazeta do Povo lá em Brasília, que assina a matéria sobre esse assunto. Começo por aí então, Olavo. Tem entusiastas já de uma possível candidatura do Huck, que, como eu disse, nunca entrou na política, mas na última eleição, em 2018, vamos lembrar que em algum momento chegou-se também a discutir esse nome, né? Oi, Márcio, pessoal, um prazer falar com vocês. Exatamente isso, né? Na eleição de 2018, o Huck foi sondado como pré-candidato. Vale destacar que o Luciano Huck colocado e o que está acontecendo. O nome dele tem sido aprovado por políticos, por lideranças da centro-direita, que vem no Huck uma alternativa que, ao mesmo tempo, seguiria práticas de mercado, uma visão mais econômica similar ao do ministro Paulo Guedes, e uma visão social, né? O Luciano Huck, ele já criticou a postura do Bolsonaro em algumas ocasiões, posturas mais incisivas. Por exemplo, o Luciano Huck, ele disse que o Bolsonaro, ele falou com essas palavras, que o Bolsonaro, ele é o último capítulo do caos que o Brasil vive, né? Daí vem um candidato em 2022... o Bolsonaro, o último capítulo do caos. Então, mostrei que ele faz parte do caos. Comprar jatinho de 17 milhões de reais pagando 3% ao ano. Não estou perseguindo ninguém, estou mostrando. O Huck sempre foi um grande crítico do PT e ele colocou o Bolsonaro como uma espécie de continuidade desse problema. Então ele também se desvinculou do Bolsonaro, né? Porque nessa temática. Então, assim, por essa ótica, por ele seguir as diretrizes de mercado que agradam à direita, enfim, mas ao mesmo tempo rejeitar o discurso mais radical do Bolsonaro nos costumes e em outros campos, o Huck, ele tem sido bem visto como uma alternativa de centro-direita. E ele tem recebido elogios de políticos como, por exemplo, Jorge Bornhausen, que é um ex-senador, ex-governador de Santa Catarina, uma figura histórica do PFL, né, do antigo PFL. Ele falou que o Huck seria uma boa alternativa. O próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já falou bem do Luciano Huck, e principalmente o Roberto Freire, que é ex-senador, ex-deputado, ex-ministro, que é o presidente nacional do Cidadania. Que é o antigo PPS, né? Exato, isso mesmo. E esse seria o partido, talvez, então, do Luciano Huck, porque hoje ele não é filiado ainda, né, Olavo? Exato, o Huck não é filiado a nenhum partido. O Roberto Freire, ele dialoga bastante com o Huck, segundo ele próprio, né? O Freire fala que conversa periodicamente com o Huck, e o Freire usou a seguinte expressão numa entrevista que ele deu recentemente. Ele falou que o Cidadania é o primeiro da fila para receber o Huck. Já falava isso já em 2018, nas preparações para a eleição de 2018, já havia essa aproximação entre o então PPS e o Luciano Huck, mas agora o que acontece? Por que o Cidadania digamos que o partido natural para que o Huck pro Huck se candidatar caso isso realmente se efetive? Porque o Cidadania, ele se tornou uma espécie de partido dos movimentos de renovação política. Esses movimentos que apareceram nos últimos 2, 3 anos e estão causando impacto, elegeram representantes aqui para o Congresso Nacional, e esses movimentos como, por exemplo, Agora, Renova, Livres, Acredito e outros. O Cidadania, ele tem membros desses movimentos, como, por exemplo, o deputado Marcelo Calero, que é um deputado do Rio de Janeiro, que ele é do Movimento Livres, enfim, outros nomes também do partido. Esse que é o vínculo que se formou entre o Cidadania e o Huck, e é nesse caminho que o Huck pode trafegar. Cabe também destacar que o Cidadania, ele é um partido que ele, embora ele historicamente seja o antigo, lá antes da década de 90, ele era o Partido Comunista Brasileiro, mas nos últimos 15 anos, até um pouco antes disso talvez, é um partido que se consagrou como uma opção de centro-direita. É um partido que, por exemplo, deu suporte ao PSDB nas últimas eleições presidenciais. Apoiou Aécio Neves, apoiou Geraldo Alckmin, enfim. Por isso que o Cidadania ele seria meio que uma casa indicada para o Huck se candidatar.
Pois é, e o detalhe é que, como você disse, né, mesmo sem dar declarações longe disso, né, de que vai ser candidato, ou mesmo declarações contra partidos ou políticos já efetivamente muito aparecendo, o Luciano Huck, mesmo sem falar isso, já foi alvo, já virou um alvo dos dois lados, né, tanto do PT, como já há algum tempo, quanto do próprio presidente Bolsonaro, que reagiu a algumas afirmações dele, né, Olavo? Exato, né, com o Huck acontece uma coisa que acontece com outros políticos também, e eu posso citar a Tabata Amaral como exemplo, que é aquilo, o pessoal da direita fala que ele é de esquerda e o pessoal da esquerda fala que ele é de direita, né? Os dois lados jogando um pro outro. O presidente Bolsonaro, ele cita que o Luciano Huck foi contemplado com um empréstimo do BNDES para comprar um jatinho. Isso é verdade, não é boato, nem nenhuma especulação, isso é fato. Olha a caixa preta do BNDES aparecendo, já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com 3,5% ao ano. Quer comprar um avião, quer 20 milhões emprestado, 3% ao ano? Que teta, hein? Que teta, hein? Que esse Luciano Huck? Que teta, hein? Eu sou o último capítulo do caos. Faz parte do capítulo. Não foi legal a compra, reconheço, mas poxa. Na verdade, foi uma ação que o BNDES fez. Na verdade, o foco principal dessa ação era beneficiar a empresa que fabricava os jatinhos, a Embraer, para que a Embraer pudesse vender mais jatinhos, por isso que financiava os jatinhos para as pessoas que tinham interesse, e o Huck foi contemplado por isso. Então, isso aí o Bolsonaro mencionou numa live, enfim, ele fez isso, né? Ele usou até aquela expressão de mamar nas tetas do PT ou coisa parecida. Você fez a falar bobagem também de avião. Eu viajo 2-3 estados por semana há 19 anos para fazer o Caldeirão, que é um programa que tem que ser nacional. Infelizmente, com a malha viária do Brasil, eu não conseguiria fazer o programa que eu faço usando a aviação comercial, porque não dá certo, não tem logística que segure isso. Então eu tenho um avião pequeno, que eu uso não para minha família, para o meu uso pessoal, para poder viajar e para fazer o programa, que não tem nada a ver com a Lei Rouanet. Ele foi comprado e já está quitado num financiamento do BNDES, que é um Finame, que é um financiamento que você incentiva a indústria nacional. Já do lado da esquerda, entre outras pessoas, quem vociferou contra o Huck foi a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná. A Gleisi recentemente chamou o Huck de candidato das elites, candidato da Globo, e é curioso a gente ver, né, como a Globo, que atualmente é muito atacada pelos dois lados, e aí volta o que eu falei agora há pouco, a direita empurrar para a esquerda e a esquerda empurrar para a direita. O Huck, ele certamente vai ser citado como candidato da Globo eternamente, se isso realmente se efetivar, e os dois lados vão empurrar para o outro, né? A esquerda vai dizer que a direita está com a Globo e a direita vai dizer que a esquerda está com a Globo. E de repente nessa onda mesmo que vai tentar surfar, se vier, né, efetivamente entrar como candidato o Luciano Huck, na onda do não aos extremismos, né? Exatamente, é esse o caminho que ele vai tentar trafegar, tentando pegar um público que rejeita o PT e também rejeita o presidente Bolsonaro. Olavo Soares, que é repórter da Gazeta em Brasília, conversou com a gente aqui no 15 Minutos. Obrigado, Olavo. Até a próxima. Obrigado, um abraço para todo mundo. A CPI da Lava Toga sai ou não sai? Parece que não, hein? Olha, eu sou franco. Não haverá CPI Lava Toga. Não vamos iludir, não vamos vender falsa ilusão, não vamos gerar falsa expectativa. E quem disse isso foi o senador Álvaro Dias, que é do Podemos, do Paraná. Ele que é um dos maiores entusiastas dessa ideia de instalar uma comissão para investigar o judiciário. Quem fez uma entrevista exclusiva com ele, que está publicada inclusive na Gazeta, foi a Kelly Cadanos, que é editora de República lá em Brasília, e também ao lado dela o Olavo Soares, também correspondente da Gazeta em Brasília. Você ouviu há pouco ele aqui no 15 Minutos, ele também participou dessa conversa na semana passada com o senador Álvaro Dias. Agora eu vou conversar com a Kelly, que esteve lá no gabinete do parlamentar e vai explicar pra gente, Kelly, por que o senador não acredita que vai sair essa CPI da Lava Toga, hein? O senador não está muito otimista em relação à instalação dessa CPI não, viu, Márcio? A gente conversou com ele sobre isso e apesar dele defender a comissão parlamentar de inquérito para investigar ali membros do Poder Judiciário, né, notadamente do Supremo Tribunal Federal, ele disse pra gente, olha, vou ser bem franco, essa CPI não vai acontecer, porque ele acredita que há 3 motivos principais para essa CPI não sair. Primeiro, a falta de assinaturas, né? Ele disse que ainda não se atingiu o número necessário de assinaturas para a instalação da CPI no Senado. Esse tema, a gente já inclusive falou sobre isso, é um tema que vai e vem, né? As assinaturas, as pessoas colocam as assinaturas, depois retiram, então
tá essa situação, ele diz que ainda não tem o número necessário. Em segundo lugar, segundo Álvaro Dias, o motivo para não acontecer a CPI, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do DEM, não vai instalar a CPI. Ele faz parte aí de um grande acordo, não instalará a CPI. Porque, segundo o senador Álvaro Dias, ele faz parte de um grande acordo entre os poderes, né? Entre o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. E, em terceiro lugar, ele foi bem sincero, né? Ele falou assim, olha, se a gente recorrer ao Supremo para instalar essa CPI... Obviamente, o Supremo não vai autorizar a instalação da CPI. Não vai autorizar, porque é um dos investigados. Então, são esses os 3 principais motivos que ele elenca para dizer que, apesar dele ser um ferrenho defensor dessa CPI, ela provavelmente não vai acontecer. Falando um pouco de política também, Kelly, tem um detalhe em relação ao partido do senador Álvaro Dias, que é o Podemos, que ele é visto até, entre aspas, assim como um partido da Lava Jato, porque afinal ele acaba assumindo e defendendo várias pautas que são assim caras, né, à operação. Será que não seria um destino até óbvio para o ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro, se for entrar efetivamente na política? O que o senador Álvaro Dias falou disso, hein? Ele falou sobre isso, sim. A gente perguntou, né, se o senador tenta atrair o ministro para a política, né? Porque ele é um dos grandes defensores do ministro Sérgio Moro. Vejo um grande esforço do ministro, né, em defender a pauta de combate à corrupção. Tivemos retrocessos, mas não podemos debitar a ele. Na campanha presidencial em que ele concorreu, o senador Álvaro Dias, ele disse, inclusive, que se ganhasse, colocaria o ministro no Ministério da Justiça, né? Então, a ideia que acabou sendo copiada pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele falou que, nesse momento, seria muito deselegante, né? Você convidar o ministro da Justiça para participar de uma atividade partidária. Enquanto estiver no governo, de forma alguma, eu acho que seria... Não teria uma desonestidade, né? Mas não seria elegante você colocar mais uma pedra no caminho dele, né? Porque, sem dúvida, você acabaria estimulando essa conflagração na relação com o presidente da República. Porque convidá-lo para atividade política seria colocá-lo como concorrente do presidente. A gente já falou disso muitas vezes, né? Que o próprio presidente, às vezes, enxerga o ministro Sérgio Moro como um potencial concorrente em 2022. Então, o Álvaro Dias diz que enquanto o ministro estiver no exercício dessa função, de forma alguma o partido ou ele próprio vai tentar estimular a adesão dele na política, mas deixou em aberto, né? A questão, caso ele deixe o governo. Pode ser, sim, um provável destino para o ministro. Pra gente fechar rapidamente só, Kelly, mais um ponto que me chamou a atenção na entrevista, né? Quer dizer que o senador Álvaro Dias disse que ficou com vergonha da votação que ele teve como candidato a presidente da República na eleição do ano passado, é? Disse, Márcio, disse isso sim. Inclusive, o assessor de imprensa do senador disse que foi a primeira vez que ele falou sobre isso, né? Falou pra gente, pra Gazeta do Povo. Então, o que ele disse, né? A gente perguntou sobre a votação que ele teve, se eu não me engano, pouco mais de 800 mil votos, ficou em 9º lugar na disputa. E aí ele disse, olha, eu confesso que eu fiquei envergonhado com a votação. No dia seguinte à apuração dos votos, eu tive dificuldade de sair de casa, envergonhado com o resultado. Ele disse que não imaginava que pudesse ter uma votação tão insignificante, né? E a leitura que ele disse é que houve ali uma polarização na eleição, fez um meia-culpa, inclusive disse que não culpa o eleitor, que ele costuma assumir a culpa pelo resultado eleitoral dele, então fez ali um meia-culpa dizendo que faltou ali uma comunicação para dizer que existe vida inteligente, né, para mostrar que existe vida inteligente entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Então ele fez esse meia-culpa, mas disse que ficou sim envergonhado com a votação que teve. Legal. Kelly Cadanos, editora de República aqui da Gazeta do Povo, conversou comigo aqui no 15 Minutos mais uma vez. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. E esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. No episódio de hoje, você ouviu áudios de uma reportagem da TV Globo e também trechos de um programa do canal de TV a cabo GNT. O 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro na produção, o Leonardo Bestloff na montagem e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!